Fala galera, tudo bem? Aqui é o Christian Firmino e hoje nós vamos falar sobre os operadores do Excel. Bom, o Excel trabalha com 4 tipos de operadores: os operadores aritméticos, de comparação, de concatenação e os de referência. Primeiro vamos iniciar aqui com os operadores aritméticos. Como que nós trabalhamos com o operador? Primeiramente, para poder trabalhar com o operador, nós trabalhamos dentro de fórmulas. Eu colocar aqui uma barra, por exemplo, ela não significa nada para o Excel. É um texto, uma barra, beleza? Mas se eu colocar o sinal de igual, ele abre então a minha fórmula, daí nós podemos utilizar os operadores. O operador mais comum, mais natural é o de soma, né? Por exemplo, 5 mais 3. Então, o que eu estou informando? Dois números e o Excel vai me retornar um resultado que é a soma desses dois números, beleza? Isso aqui é tranquilo, né? Aí o de subtração ou negação. Se eu colocar, por exemplo, o menos 6, ele é um operador de negação. Agora, se eu colocar, por exemplo, 6 menos 4, nós estamos utilizando então esse mesmo sinal, porém como subtração. Beleza? Até que nenhuma novidade. A multiplicação nós geralmente fazemos ou ponto ou x, né, quando a gente escreve. No Excel a gente utiliza então o asterisco, beleza? Por exemplo, 4 vezes 3, ok? O de divisão nós utilizamos uma barra, por exemplo, 5 não, vamos lá, 10 dividido por 2, beleza? Então nós vamos utilizar a barra. O percentagem, né? Então é esse sinalzinho que nós colocamos depois do número, ok? Esse aqui é outro operador bem tranquilo, bem usual. E por fim, nós temos aqui o de exponenciação. O que é exponenciação? Por exemplo, eu quero elevar 5 ao quadrado, eu coloco 5, o acento circunflexo e o 2. Beleza? Já que o Excel não tem aquele númerozinho lá sobreposto, né? Por exemplo, da exponenciação, digamos que seria esse aqui, né? Vamos ver se eu consigo fazer. Esse aqui não quer dizer nada para o Excel, beleza? A gente tem que utilizar o acento circunflexo. Bom, agora nós temos operadores de comparação. O que o operador de comparação faz então? Eu passo para ele dois parâmetros e ele vai comparar, beleza? De acordo com o que nós fornecermos, ele vai retornar ou verdadeiro ou falso, beleza? Por exemplo, se eu colocar aqui, ó, 5 é igual a 4, 5 é igual a 4? Não, né? Então não, ele retorna falso, beleza? Agora aqui, 6 é maior do que 3? Ele retorna verdadeiro, beleza? Mesma coisa com o menor. O menor, se eu colocar aqui 4 é menor do que 3, não, ele dá falso. Maior ou igual, então, já que não temos como fazer aquele risquinho embaixo da barrinha aqui do maior, certo? Que igual nós fazemos na mão, o Excel ele traz do lado. Nós fazemos maior e o igual do lado, beleza? Então, 4 é maior ou igual a 4? Porque 4 é igual a 4. Ele não é maior, mas é igual. 5 é menor ou igual a 4? Não, ele nem é menor e nem é igual. E o diferente, então, é o sinal de menor e maior. Então, por exemplo, 5 é diferente de 4? Ele retorna verdadeiro, beleza? Um outro operador bastante utilizado é esse aqui, o operador de concatenação. O que o operador de concatenação faz? Ele une duas cadeias de texto, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui um texto, olá, lembrando que textos tem que estar entre aspas, beleza? E eu vou colocar aqui, ó, o E comercial, que é o meu operador, dei o espaço aqui normal para eu escrever o meu outro texto. Então, eu vou escrever bom dia, beleza? Então, eu coloquei o quê? Um texto, concatenei com outro texto. Qual que é o resultado que vai ter na célula? A união. Olá, bom dia, virou uma palavra só, beleza? Bem tranquilo. Podemos também utilizar uma função para esse aqui, mas é bem comum a gente utilizar esse operador de concatenação. Show de bola? Agora vamos para o último, operadores de referência. Operadores de referência é algo bem mais tranquilo, que são os dois pontos, ponto e vírgula e o espaço. Bom, eu vou mostrar aqui na prática. Utilizar a função soma, eu quero pegar aqui, ó, fazer a soma daqui até aqui. Veja que ao selecionar o intervalo inteiro, o Excel coloca com 2 pontos. Esse intervalo inteiro, o Excel delimita com 2 pontos. Então, ele identifica o primeiro, H41, e identifica o último. O que tiver no meio, ele coloca um 2 pontos, então logo identifica que é toda essa área que contém esse intervalo. Agora ponto e vírgula. Ponto e vírgula é o seguinte, eu quero somar esse primeiro e o último. Ó, eu coloco ponto e vírgula, o Excel ele aceita um novo intervalo, beleza? Então, por exemplo, o ponto e vírgula a gente utiliza para trocar os nossos parâmetros das nossas funções. Então é isso aí. Agora, o espaço. O que o espaço faz? Ele faz uma intersecção. Por exemplo, eu quero somar o que está
na intersecção desses dois conjuntos aqui. Veja que eu selecionei um conjunto aqui, selecionei outro aqui. O que está na intersecção é essa linha aqui, que é 15 mais 10 mais 20. Então é 30, 45. Certo? Vamos ver se deu 45? Deu 45. Então é isso aí. Nós utilizamos então a intersecção e o Excel já identificou aqui. Mas nós temos uma ordem, beleza? Para obedecer de todos esses operadores. Então qual que é a prevalência dos operadores? Nós temos primeiro os operadores de referência. Ok? Primeira coisa que o Excel vai fazer é utilizar esses de referência. Digamos que você coloque numa cadeia todos os operadores, tá? Depois ele faz o de negação, tá? É o primeiro de todos aqui. Depois o de percentagem, exponenciação. Aí depois vem multiplicação ou divisão, beleza? Adição ou subtração. E aí depois de concatenação e por fim de comparação. Vale lembrar o seguinte, como esses aqui é ou um ou outro, multiplicação e divisão, ele vai seguir o seguinte, se você tem uma multiplicação e uma divisão, ele vai pegar da esquerda para a direita, beleza? Regra matemática normal. Então eu tenho 5 multiplicado por 5 dividido por 5, ele faz primeiro multiplicação e depois a divisão. Por quê? Da esquerda está a multiplicação. Agora, 5 dividido por 5 multiplicado por 5, ele faz primeiro a divisão e depois a multiplicação, beleza? Agora, só para exemplificar aqui. Bom, eu quero fazer 1 mais 4 multiplicado por 5. E eu estou comparando se ele é maior ou igual a 25. Deixa eu colocar aqui um sinalzinho, maior ou igual a 25. Então, o que nós temos que fazer aqui? Olha só, se eu pegar 1 mais 4 multiplica por 5, e aí eu comparo se ele é maior ou igual a 25, então, vamos lá, primeiro ele vai fazer a multiplicação, depois a soma, e depois ele faz a comparação. Ok, tranquilo, né? Ele deu falso. Bom, mas olha só, eu quero fazer 1 mais 4 multiplicado por 5. Então, 1 mais 4 é 5. 5 vezes 5, 25. Então, eu teria que ter dado igual. Para a gente poder alterar essa ordem, que veja, ele fez primeiro multiplicação para depois a soma, nós temos que utilizar, então, os parênteses. Então, se eu colocar aqui entre parênteses, aí nós estamos informando para o Excel, ó, primeiro faça a soma, depois faça a multiplicação. Isso aqui é regra básica da matemática, mas é bom reforçar porque isso aqui realmente tem muitas pessoas que tropeçam nisso que é uma regra básica da matemática que às vezes as pessoas esquecem. Beleza? Então, veja que agora deu verdadeiro, porque 1 mais 4 é 5, vezes 5 dá 25. 25 é maior ou igual a 25. Beleza? Essa é a dica de hoje. Comente abaixo o que achou, curta a página no Facebook, se inscreva no canal do YouTube e é isso aí. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!